Parece que todo dia tem alguém tentando polemizar algum assunto com relação à igreja. E a mais nova tendência é com relação ao sexo. Acompanhe comigo o vídeo. A Igreja Católica mudou o discurso sobre o sexo dentro do casamento, um tema sensível para a religião durante séculos. O sexo antes era válido, visto como válido pela Igreja Católica, apenas para a procriação, apenas para a geração de filhos. Mas esse discurso mudou numa nova orientação divulgada pelo Papa há poucos dias, que diz o seguinte: que o sexo não é exclusivamente dentro do casamento uma obrigação para a reprodução, para gerar filhos. E sim, o sexo também passa a ser visto como válido para a união, para fortalecer o vínculo do casal. Segundo especialistas, esse movimento do Vaticano vem num momento em que se percebe um afastamento dos fiéis, justamente quando o assunto é o sexo dentro do casamento, sendo visto apenas como um ato de obrigação para gerar filhos. Nessa nova orientação divulgada pelo Papa, são citados casais que têm problemas para gerar filhos, problemas de infertilidade, e casais que não veem a reprodução como uma opção nesse momento. Analistas veem isso como um movimento realmente da Igreja Católica para tentar se aproximar dos fiéis e das práticas dos casais nos dias de hoje. Então nós acabamos de assistir a mais um vídeo ensinando pra gente o que a igreja agora pensa, né, sobre o assunto do sexo. Porque, claro, né, 2000 anos de magistério são ótimos, mas nada se compara a 60 segundos de Instagram com legenda impactante, né, musiquinha de fundo e toda aquela produção. E se você terminou esse vídeo pensando assim, ué, né, então antes o sexo era só pra ter filhos e agora a igreja descobriu o afeto? Né, então fica comigo, porque hoje eu quero fazer exatamente isso. Pegar esse tipo de notícia, tirar o filtro da teologia dos Reels, né, a teologia das redes sociais e mostrar o que tem de verdade, o que está pela metade e o que é, com todo respeito, pura criatividade jornalística. Então, o problema não é só o que falam, é como vendem a história. O roteiro é sempre o mesmo. Né? Pega-se um documento da igreja ou uma fala do Papa, né? Isso aconteceu muitas vezes com o Papa Francisco também, né? Lê-se ali duas frases, né? E cortam todo o resto e entregam assim. Então, o que a igreja sempre ensinou? Então, vamos sair do campo da impressão e ir para o campo da doutrina. Aqui, a igreja sempre ensinou que no matrimônio o ato conjugal tem dois sentidos inseparáveis. Primeiro, o sentido unitivo, né, onde os esposos se unem, se fortalecem o amor, o vínculo, a entrega mútua. Né, e segundo, o sentido procriativo, né, que é estar aberto à vida, né, a possibilidade de acolher um filho. E isso está preto no branco na encíclica Humanae Vitae, né, de São Paulo VI, que foi publicada em 1968. E a igreja também sempre reconheceu que, né, casais idosos, casais inférteis, casais em períodos naturalmente não férteis não estão em pecado automático, né, cada vez que elas vivem ali a intimidade conjugal. O ato continua tendo valor, né, quando é a expressão verdadeira de amor, de doação, de comunhão. O que a igreja condena é a decisão de fechar a vida conjugal, né, por conta de uma escolha egoísta, separando artificialmente o sentido unitivo do sentido procriativo. Essa é a fé católica, não é o patch de atualização 2025 da igreja. Isso não existe. E o sexo fora do casamento? Mudou alguma coisa? Né? Porque eu sei que, no fundo, a pergunta que fica na cabeça é: tá bom, mas com esse jeito mais suave de falar, será que não mudou um pouquinho sobre a questão do sexo fora do casamento? E a resposta, em modo catecismo de bolso, né, do ponto de vista da moral católica, não mudou nada. Então, reconhecer que no matrimônio o ato conjugal é expressão de afeto, né, de parceria e cuidado, não significa que sexo antes do casamento tá ok. Não significa que sexo fora do casamento deixou de ser pecado. Né? Não significa que basta ter sentimento sincero que o resto Deus atualiza, né? Que Deus vai resolver para você. Então a igreja continua dizendo, e sem titubear, o lugar próprio da sexualidade é o matrimônio. Relações sexuais fora desse vínculo são objetivamente desordenadas.
O corpo não é brinquedo emocional, é linguagem de um amor total, fiel e aberto à vida. Então, o que de fato está sendo esclarecido pelo Papa? Né? Se a gente tira o exagero da manchete dessa notícia, tem um ponto importante e muito bonito que aparece. Né? Os textos recentes, algumas falas do Papa Leão, que querem deixar mais claro que no matrimônio, o ato conjugal tem valor mesmo quando não há possibilidade real de procriação. Ou seja, um casal idoso, um casal infértil, um casal em período naturalmente não fértil, né, não precisa se sentir culpado toda vez que se une. E aqui um detalhe muito importante, né, isso já estava presente na doutrina, mas agora está sendo explicado de uma forma mais direta e positiva. Mas onde começa a confusão? Né? Quando isso é transformado em, abre aspas de novo, nem toda relação precisa pensar em filhos, né? O importante é o afeto do casal. E isso sem dizer, né, que estamos falando do esposo e da esposa, que continua existindo uma ordem objetiva para viver a sexualidade e que a abertura à vida não foi opcionalizada, não é uma opção, não é você ser ou não aberto à vida. E por que esse tipo de abordagem é perigosa? Porque a maioria dos católicos hoje não lê encíclica no café da manhã. Ela lê legenda, lê título, lê resumo do resumo do resumo. Então o processo é assim. Primeiro, a pessoa vê um conteúdo dizendo, né, em tom de novidade, que a igreja revê a forma de olhar o sexo no casamento. Segundo, ela entende isso como um então tá, né? Aquela coisa antiga mudou, o resto também pode mudar. E terceiro, né, a pessoa vai concluir: logo, posso seguir minha lógica pessoal, né, que em algum momento a igreja vai acabar se adaptando ao que eu penso. Isso é sutil, mas é extremamente grave. Você cria um catolicismo versão beta, né, tudo provisório, tudo em versão de teste, onde o que vale é sempre a leitura mais recente da internet, mas não a continuidade do magistério da própria igreja. A igreja sempre ensinou que o ato conjugal no casamento é, ao mesmo tempo, unitivo e procriativo. Ela sempre reconheceu que o ato conjugal fortalece o amor, o vínculo, a intimidade dos esposos. Os textos recentes não jogaram isso fora. Tá? Eles explicam melhor, principalmente para casais que não podem ter filhos. Nada disso autoriza o sexo fora do matrimônio. E nada disso transforma a sexualidade em um espaço onde vale tudo, desde que eu sinta algo forte. Se alguém saiu por aí dizendo que a igreja finalmente liberou, não foi a igreja que mudou, foi a narrativa em torno disso. E o que a gente faz com isso? Então, duas coisas bem concretas. Primeiro, desconfie do resumo teológico de 30 segundos que vocês estão vendo na internet, né, antes de sair repetindo que agora a igreja pensa diferente sobre sexo e sobre qualquer outro assunto. Se pergunte, isso tem base em algum documento oficial? Isso está em continuidade com o que sempre foi ensinado pela igreja? Ou eu estou ouvindo só uma interpretação com cara de novidade? Segundo, volte às fontes. A encíclica Humanae Vitae, o catecismo da Igreja Católica, os documentos de magistério da Igreja. Se esse vídeo te ajudou a colocar um pouco de ordem no que você viu por aí sobre essa questão da igreja e o sexo, faz duas coisas. Deixe seu like aqui, porque isso ajuda o YouTube a entender que dá para falar sério de fé sem distorcer a igreja, e siga o nosso canal para que você possa ter acesso aos próximos vídeos, e compartilhe com aquela pessoa que já chegou empolgada dizendo: você viu agora? Agora mudou tudo, né? Agora tudo pode. Então, compartilhe com essa pessoa. E eu quero te ouvir também, né? Coloca aqui nos comentários para mim qual é hoje a sua maior dúvida sobre a moral sexual da igreja. Eu leio todos esses comentários e eu uso essas dúvidas reais para preparar outros vídeos, né, para a gente poder conversar aqui. Então, pessoal, um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo.